Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Nós temos aí os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, chamado de Pentateuco. Depois nós temos o livro de Josué. Capítulo de número 24, o último capítulo do livro de Josué. Josué capítulo 24. Talvez vou ter que tomar mais água hoje do que de costumes, irmãos. Não se incomodem por causa da garganta. E esse final de semana, desde sexta-feira, estou ministrando, e às vezes 2 vezes, e às vezes 3 horas de ministração. Então, mas o Senhor está dando graça aí. Josué capítulo 24, a partir do verso de número 1 até o verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Eu, porém, tirei Abraão, seu pai, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como herança os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei, depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu pus trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por muito tempo. E eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespas, maravilha, Deus envia vespas para expulsar o povo de Canaã. Eu enviei vespas para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que não construíram. Vocês moram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram.
Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família, serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Que texto mais belo. Que maravilha, que obra-prima. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos pela tua palavra maravilhosa que foi lida esta noite. Graças pela tua presença tão impactante entre nós. Graças, Senhor, porque tu estás sempre conosco. A tua palavra é a verdade, nós cremos, eu creio piamente na tua palavra e sei que o Senhor opera segundo lhe apraz. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que pela tua palavra o Senhor venha falar ao nosso coração esta noite. E que tudo seja para a honra, glória e louvor de teu glorioso nome somente. Em nome de Jesus, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos aqui diante da história de Israel. Josué, como vocês sabem, tinha levado, pelo poder de Deus, o povo de Israel, depois da morte de Moisés, e estabeleceu o povo de Israel, finalmente, na terra que Deus havia prometido para Abraão, para os antepassados do povo de Israel. E é interessante porque este é o último capítulo do livro de Josué. Se você continuar lendo mais um pouquinho no capítulo 24, vai ver quando este capítulo relata a morte de Josué. Então é um tempo que eu entendo ser crítico para o povo de Israel. É crítico por algumas razões. Josué vai morrer, já está velho, e foi o grande líder depois de Moisés. Mas não só isso, e talvez o principal motivo da dificuldade, a meu ver, para o povo, é que o povo já estava estabelecido na terra. Então o povo vivia um tempo de tranquilidade, e o tempo de tranquilidade é também um tempo perigoso, porque via de regra, quando nós estamos em apuros, então nós nos apegamos mais a Deus. Será que não é assim? Quando a gente fica sabendo de alguma coisa ruim, ou quando a gente está passando por alguma dificuldade, ou quando alguém da família está numa alguma dificuldade, automaticamente a gente começa a orar mais, a gente começa a se apegar mais a Deus. Mas quando as coisas estão mais calmas, quando a gente está tudo bem, não tem nenhuma notícia ruim, está tudo indo a céu de brigadeiro, está tudo indo num mar tranquilo e calmo, nós somos mais propensos, é claro que há exceções, eu estou dizendo em geral, nós somos mais propensos a nos acomodarmos espiritualmente, e isso pode levar a um afastamento de Deus.
Então, via de regra, lutas e tribulações, mais apego a Deus. Sem lutas, sem tribulações, acomodação e talvez afastamento de Deus. Então Josué traz uma mensagem de Deus ao povo e levanta o histórico da nação, dizendo que Deus os livrou da escravidão espiritual em que eles viviam quando estavam em Abraão, que era o patriarca maior. Porque Abraão foi tirado da terra de Ur dos caldeus, junto com seu pai Terá, e depois ele vai até um certo ponto com o pai, depois o pai falece, e Deus então leva para Canaã. Mas o texto diz que a região onde Abraão habitava ali com seu pai Terá, era uma região em que eles adoravam deuses estranhos. Então Deus está tirando Abraão e Israel, que estava embutido em Abraão, Deus estava tirando eles da escravidão espiritual em Abraão. Não só isso, Deus os também tira da escravidão dos egípcios, quando eles se tornaram escravos do povo egito. E aí Deus levanta Moisés e Arão para arrancar o povo de Israel do meio dos egípcios. E agora então Deus os estabeleceu na terra, destruiu seus inimigos e os estabeleceu na terra. E Josué lembra o povo de Israel então dos grandes feitos de Deus, porque talvez o povo fosse propenso em tempos de calmaria a se esquecer dos grandes feitos de Deus a seu favor. Talvez essa seja uma tendência natural do ser humano no pecado. Mas aí chega o verso 14 e o verso 15, onde Josué parece que coloca o povo de Israel contra a parede, para dizer: agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, lá no Egito, e serviram ao Senhor. E sirvam ao Senhor, perdão. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que estavam lá além do Eufrates, ou se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, que são os povos nos quais agora, no meio dos quais vocês estão habitando. E ele termina com a frase: eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, o povo teria aqui agora um privilégio, que é o privilégio de escolher. Josué diz: escolham hoje. Vejam que ele não diz escolham depois, escolham daqui a um ano, escolham um mês que vem. Ele diz: escolham hoje a quem vocês irão servir. Porque o povo é colocado diante da possibilidade de escolha. E eu creio que há aqui um momento crucial para o povo de Israel. A quem vocês vão escolher? Servir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ou servir aos deuses estranhos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esta é uma decisão importantíssima que todos nós precisamos tomar. Por isso eu quero dizer aos irmãos esta noite, que Deus nos dá a responsabilidade de escolhermos.
Deus sempre nos dá a responsabilidade da escolha. Você tem a escolha. Vejam, Deus não escolheu para o povo de Israel. Deus também não os obrigou a escolher. Mas ao contrário disso, Deus coloca diante deles dois caminhos. Ou vocês vão servir ao Senhor, ou não servirão ao Senhor. E com isso me lembrei de Moisés, que também disse ao povo, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19 até o verso 20, ele diz: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, não só Josué coloca o povo de Israel diante de uma escolha, mas o próprio Moisés já tinha colocado Israel diante de uma escolha. E não só Moisés, eu me lembro de Adão, porque Deus também deu a Adão a capacidade de escolha. Deus não obrigou Adão a escolher, Deus não destinou Adão para a queda, mas Deus deixou que Adão escolhesse. Você tem a árvore da vida, você pode comer do fruto dela, ou você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa eu proíbo você de comer. E Adão escolheu a morte. Então é interessante porque na Bíblia você vai notar sempre a capacidade de escolha dada ao ser humano. Em Adão tinha a escolha, em Moisés tinha a escolha, em Josué tinha a escolha, e assim por diante, você vai ver por toda a Bíblia. E assim chegamos aos nossos dias, e creio que a mesma escolha está diante de nós hoje. Porque todos nós temos escolhas na vida. A vida e a morte estão diante de nós. E Deus nos dá a responsabilidade de escolher. Todos nós somos colocados diante das escolhas. E Deus te dá a capacidade e o poder para você escolher o que você quer. Você tem a escolha, eu tenho a escolha. E nós não podemos fugir das nossas escolhas. Porque tentar não fazer escolha alguma é já estar fazendo uma escolha. Tem a vida e a morte. Mas presta atenção, a escolha é entre um ou outro. Esta é a escolha. A escolha é entre um ou outro. E a palavra ou aí é muito importante. Vejam que Josué disse ao povo: vocês devem escolher entre Deus ou os outros deuses. No verso 15 que lemos está escrito: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. E anteriormente ele tinha dito: escolham ao Senhor. Ou seja, vocês não podem ficar com os dois.
Se vocês não querem escolher ao Senhor, então escolham entre os deuses dos antepassados ou os deuses dos amorreus. Vocês precisam se decidir. E com isso me lembrei de Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21, que diz, quando Elias diz ao povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Ou seja, não é Deus e Baal, é ou Deus ou Baal. Com Josué não foi diferente. Não é Deus e os outros deuses. Ou é um ou os outros. Talvez você esteja perguntando onde você quer chegar com esta mensagem. Você vai entender. Porque muitos estão seduzidos a somar ao invés de abandonar. Preste atenção nessa frase. Muitos estão seduzidos a somar ao invés de abandonar. Porque a vida de pecado, ela aceita somar, mas não aceita abandonar. Esta é a grande realidade. É muito tentador continuar vivendo a vida passada e acrescentar Deus à nossa forma de viver presente. Porque via de regra a gente tem dificuldade de abandonar algumas coisas. A gente gosta de acrescentar. E é interessante porque Josué fala aqui de dois tipos de deuses que eles teriam que abandonar. Primeiro, é preciso abandonar, segundo Josué, os deuses dos antepassados. Nós lemos aí no verso 15: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates. Os deuses dos seus antepassados. Esses deuses são muito fortes na vida das pessoas. E por quê? Porque eles fazem parte do nosso histórico de vida. São dos antepassados. Eles são muito difíceis de abandonar, porque nós ainda guardamos memórias desses deuses na nossa mente. É aquilo que está nas nossas raízes de vida. Os deuses dos nossos antepassados são os pecados que costumávamos fazer no passado, os pecados que eram comuns a nós, os pecados que o nosso cérebro gravou na memória, os pecados que volta e meia nós somos lembrados. Sabe quando tínhamos práticas como, por exemplo, mentir, antes de conhecermos ao Senhor? Muitas pessoas viviam da mentira. Atendia o telefone e disse: se for para mim, diga que eu não estou. Diga que eu saí para viajar. Hoje tem celulares, né? Mas naquela época atrás, era um telefone fixo em casa. Então, quando alguém ia atender o telefone, o outro já dizia: se for para mim, diga que eu não estou. Algumas pessoas viviam com o Deus da mentira. E daí, volta e meia, hoje nós somos colocados em situações em que talvez mentir pareça ser a melhor saída. Às vezes é mais fácil mentir, principalmente para quem já tinha o hábito de mentir lá atrás. Por isso os deuses dos antepassados precisam sair da nossa vida.
O inimigo sabe onde é que estão as suas fraquezas. Aquilo que você fazia no passado, volta e meia vem como uma tentação. Mas a tua mente, ela possui essa memória da escravidão do passado. Então, quando de repente este pecado lhe é oferecido, ele encontra uma certa correspondência na sua ancestralidade. Por exemplo, quando tínhamos os pecados sexuais, e sexo não é pecado, desde que seja no casamento, mas vivíamos uma vida, muitas vezes, que não condizia com a palavra de Deus, e daí muitas vezes, hoje nos encontramos diante de tentações, e a nossa memória puxa lá de trás como era divertido naquela época. Os deuses dos nossos antepassados, aquilo que está gravado na nossa história de vida. Ou talvez quando tínhamos problemas de revolta, de ira, de explosões, de repente vinham aquelas explosões e a gente perdia o controle, e a gente quebrava tudo, a gente fazia, acontecia. E aí quando as coisas começam a dar errado para nós, então logo se acende aquela memória lá de trás, e a gente é tentado a explodir novamente, a fazer igual. São os deuses dos nossos antepassados. Ou talvez quando tínhamos no passado uma boca suja, que não agradava ao Senhor, e de repente, volta e meia, a gente se encontra com alguma coisa que nos incomoda, e aí a gente, quando viu, já falou o que não deveria falar, porque está gravado na nossa memória. Ou talvez quando amávamos o dinheiro, e de repente a gente se encontra numa circunstância de dificuldade financeira, e aí a nossa mente puxa lá de trás, são os deuses dos nossos antepassados. E é interessante porque Josué já está com o povo passou 40 anos no deserto, e Josué diz ainda para eles: joguem fora os deuses. Então devia ter deuses dos antepassados entre eles, guardados. Por quê? Porque vinha lá de um histórico, vinha do pai, vinha do avô, vinha do bisavô, do tataravô, e eles vinham com aquilo, e aquilo sempre estava como um laço na vida deles. Por isso Josué diz: vocês precisam abandonar. No verso 14, ele diz: joguem fora. Se você guardar numa caixinha e dizer assim: não, vou só guardar como lembrança, você não jogou fora. E se você não jogou fora, volta e meia ele vai dizer: ei, estou aqui. Sabe aquele temperamento que precisa jogar fora? Tem temperamento que precisa jogar fora. Mas a gente tem dificuldade de se desvencilhar de algumas coisas. A gente guarda essas coisas em cofres, às vezes, dentro da nossa alma, e ninguém pode mexer. Mas o inimigo sabe que ele está lá, e de repente ele toca justamente naquele lugar, e você então traz à tona aquilo que já não devia mais estar ali. Por isso ele diz: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Ou seja, é preciso se livrar disso, é preciso decidir jogar fora. É preciso decidir abandonar o passado. Abandonar o passado. Todos nós tivemos um passado, e nós precisamos abandonar o nosso passado, porque Deus, Ele já nos libertou. Abraão já foi liberto lá atrás, quando saiu de Ur dos Caldeus. Deus já nos libertou, mas, e isso está escrito no verso 2 e no verso 3, olha: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses,
Eu, porém, tirei Abraão, seu pai, da terra que fica além do Eufrates. Então Deus já libertou, mas nós temos que nos livrar desses deuses, porque mesmo que Ele nos libertou, às vezes nós ainda os abrigamos na memória da nossa história. E isso é tão forte que, por exemplo, quando os israelitas, eles habitaram no Egito haviam muitos deuses, e um dos deuses era o deus Apis. Apis era um deus na forma de um bezerro. E o que aconteceu quando eles já estavam libertos do Egito, e estavam lá no deserto, e Moisés foi no monte, e ficou 40 dias no monte e não descia, e o povo achou, bom, Moisés não vai voltar mais. O que eles fizeram? Vamos construir um Deus. E que Deus eles construíram? Um bezerro. Porque a memória estava na alma. A gente diz assim que Deus demorou um tempo para tirar Israel do Egito, mas talvez tenha demorado 40 anos para tirar o Egito do coração de Israel. E eu nem sei se conseguiu tirar totalmente, porque depois, quando Josué morreu, eles já começaram a se prostituir com as outras nações. Então é preciso tomar uma decisão, e Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 22 e verso 24, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se, quer dizer, tirem a vestimenta do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Então é uma decisão que todos nós temos que tomar. Escolha hoje a quem vocês querem servir. Não dá, preste atenção, não dá para servir a Deus e aos outros deuses. Não dá para somar, não dá para somar. É um ou o outro. Ou eu vou servir ao Senhor e vou me despir de todo o meu passado, vou abandonar todo o meu histórico pecaminoso, vou queimar todas as realidades, as memórias, vou destruir todas as sinapses cerebrais que estão me ligando àquele passado, vou queimar todas as pontes que me levavam àquelas realidades, vou abandonar toda aquela realidade que ficou para trás, e vou morrer para aquele passado, para ter uma nova vida, ou eu não conseguirei caminhar com o Senhor. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. É preciso decidir. Vamos servir ao Senhor ou aos deuses dos nossos antepassados, que estão fotografados na nossa alma? Vamos servir ao Senhor ou à antiga maneira de viver? A decisão é nossa. Deus nos liberta, mas a decisão é nossa. Mas não só os deuses dos antepassados Josué enfoca. É preciso também não só se desvencilhar dos deuses do passado, mas é preciso resistir aos deuses do presente. Porque Josué ainda diz no verso 15: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Então Israel tinha duas fontes pecaminosas.
A primeira fonte pecaminosa eram os deuses dos antepassados. Era aquilo que eles carregavam na sua memória, na sua história de vida pecaminosa. Mas tinha uma segunda fonte. Os deuses dos amorreus, que era o povo em cuja terra agora eles estavam vivendo. Estes deuses não tinham relação com os deuses dos antepassados, não tinham entre aspas, porque tudo é o mesmo no final. Mas eram deuses que os israelitas estavam agora tomando conhecimento na nova terra onde eles estavam. Então eles precisavam não somente abandonar o passado, mas eles também precisavam aprender a rejeitar o presente. Porque o presente seria também uma tentação. Vejam, irmãos, isso é muito importante. Às vezes nós carregamos deuses do passado quando nos convertemos, quando começamos uma nova vida. E isso precisa ser abandonado, precisa ser jogado fora, porque não dá para servir a Deus e aos deuses dos nossos antepassados. Mas também, às vezes, nós vamos adquirindo deuses no presente, ou seja, na caminhada da vida. É ali que somos tentados a somar outros deuses à vida com Cristo. São deuses do presente. Às vezes é o olhar para outras pessoas e perceber que eles servem a Deus, mas eles também servem a Baal. E foi assim que Israel fez. Eles começaram a olhar para as outras nações que estavam ali, e diz: esse Baal é interessante, eu acho que dá para servir ao Senhor, então tem um altar para Deus, e tem um altar para Baal. Por que a gente vai dispensar? Esse Baal deve ser um cara interessante também, então a gente, só Deus, mas e os outros? E vai ficar chateado. Então, aí o inimigo fala ao coração deles: não, acrescenta, você não precisa tirar Deus. Deus é Senhor. Se você tirar Deus, você está perdido. Não tire Deus. Mas acrescente, esse outro também é interessante, olha. E aí ele vai dizendo: acho que dá para fazer as duas coisas. Porque a gente faz um dia para Deus e um dia para Baal. Ou quem sabe a gente faz uma semana para Deus e um dia para Baal. Vamos começar assim. Ou quem sabe um ano para Deus e um mês para Baal. E me parece que às vezes a gente tem as mesmas tentações. Porque às vezes a gente olha pessoas e diz: olha, sabe de uma coisa? Eles vêm ao culto ao domingo. Mas ao mesmo tempo eles também falam coisas que desagradam a Deus e está tudo bem, eles continuam vindo ao culto ao domingo. Então, eu acho que dá para levar as duas coisas. Aliás, todo mundo é meio fraco mesmo, então a gente pode continuar frequentando os cultos, mas também não tem problema a gente meter o pau nas pessoas ou falar algumas coisas que Deus não aprova. Olha, algumas pessoas servem a Deus, eles servem a Deus, são fiéis, dão o dízimo, mas eles também servem ao dinheiro. E isso está tudo certo, porque afinal de contas eles trazem o dinheiro para a igreja também e abençoam a igreja. Então, eles servem a Deus, mas também eu vejo que é um servo do Senhor, mas é ganancioso por dinheiro. Mas ele é o servo do Senhor também. Eu acho que dá para levar as duas coisas, a gente vai aprendendo essas coisas. Às vezes eles servem a Deus, mas também dão suas escapadas, porque ninguém é de ferro, afinal de contas. Então dá para servir a Deus e dar umas escapadas. Às vezes eles servem a Deus, mas assim, não mexa com eles, porque se mexer com eles a coisa ferve, porque eles também não têm sangue de barata. Então eles servem a Deus, mas é interessante, dá para servir a Deus e ao mesmo tempo dizer: eu não tenho sangue de barata, não vem tirar uma comigo que não vai dar certo. Dá para fazer isso.
A gente vai aprendendo esses deuses quando a gente chega para a igreja. Eles servem a Deus, mas de repente eles oferecem a família deles a Mamon, aos encantos dos prazeres mundanos, mas ao mesmo tempo eles não faltam o culto. Então está tudo certo. Eles servem a Deus, mas sabe de uma coisa? Eu fiquei sabendo que dá para fazer assim, servir a Deus e aí ter um quarto em casa separado para o filho trazer a namorada para dormir ali no quarto, que está tudo certo, dá para fazer isso, porque afinal de contas, melhor em casa do que no motel ou qualquer outro lugar, dá para fazer isso. Eles servem a Deus, mas ao mesmo tempo, de repente eles estão muito ansiosos pelas coisas desse século. Eu acho que dá para levar as duas coisas juntos. Eles servem a Deus, mas aí flertam com ideologias políticas e misturam a palavra de Deus com discursos ideológicos, e está tudo certo. Eles servem a Deus, mas de repente acham que a santidade é coisa que ficou lá na Idade Média. Hoje em dia não tem mais essa coisa de santidade. Então dá para servir a Deus, mais ou menos, com santidade. Ou eles servem a Deus, mas de repente pensam que ir ao culto é coisa de gente do passado. Dá para servir a Deus e nem frequentar a igreja, coisa nenhuma. E aí a gente acaba, às vezes, sendo tentado a servir a Deus e aos deuses das nações da nossa era presente. Quais são os deuses das nações da nossa era presente? Quais são? Quais são os deuses que estão lá fora? Quais são? Então eu acho muito interessante essa palavra de Josué, porque a palavra do Senhor nos diz essa noite: escolham hoje a quem vocês querem servir. Não dá para ser um e outro, tem que ser um ou outro. Escolham, porque a escolha é uma entrega total. O verso 14 diz, Josué dizendo: agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e com fidelidade. Vejam vocês que não há como servir a Deus de qualquer maneira, porque se você quer servir a Deus, o serviço a Deus, a vida a Deus é uma entrega total, é radical. A gente às vezes usa essa palavra radical de uma forma pejorativa, e a gente pensa, não, ele é muito radical, quer dizer, ele está errado. Em certo sentido, até pode ser, em algumas circunstâncias, que um radicalismo está num extremo completamente errado. Mas quando a gente olha para a entrega a Deus, ela tem que ser radical. Em que sentido? Ela tem que ser o teu todo, a tua vida como um todo. Não dá para servir a Deus só com o corpo, mas com a mente servir a outros deuses. Não dá para servir a Deus com o corpo presente, mas o coração está em outro lugar. Não dá. Não dá para servir a Deus com apenas algumas coisas da minha vida, mas não com todas. Não dá para servir a Deus em alguns momentos, mas não em todos. Porque a escolha é uma entrega total. Há 3 elementos aqui que precisam definitivamente estar em nossa vida. Sirvam ao Senhor. Como? Temor. Este é o primeiro elemento. Nós precisamos ter temor do Senhor. Ou eu e você servimos ao Senhor, ou servimos a outros deuses. Mas se optarmos por servir ao Senhor, então que seja com temor. E o que é temor? Temor é reverência. Temor é respeito. Temor é a obediência baseada na consciência de quem é Deus. Deus é Senhor do universo. Deus é o grande imperador do universo. Ele comanda tudo e todos. Ele é o Senhor. Ele diz e os anjos obedecem. Arcanjos, querubins e serafins estão debaixo do poder do Senhor. Aliás, Paulo diz que o Pai colocou Cristo numa posição onde
todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra estão debaixo dos pés de Jesus, ou seja, Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, Ele manda em tudo, em todos, e quando Ele fala, as coisas acontecem, e os exércitos dos céus estão às suas ordens, e a terra está debaixo dos seus pés, e os demônios e Satanás, todos eles estão sujeitos ao Senhor Jesus, porque Ele é Senhor. Então a vida com o Senhor é uma vida de temor diante do Senhor. Eu me lembro de que ontem falava para os irmãos aqui no estudo bíblico que nós tivemos em Efésios, da importância e da grandeza de Jesus, e nós temos um exemplo muito claro disso na Bíblia, porque João, o apóstolo de Jesus, que estava acostumado a andar com Jesus aqui na terra, enquanto Jesus estava despido de sua glória, andava com Jesus aqui na terra, e chega uma ocasião que o próprio João reclina a cabeça no peito de Jesus. Havia uma intimidade com o Senhor Jesus, era amigo dele, andava junto com João. Mas aí Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e foi assunto aos céus em glória. E aí nós temos uma outra circunstância, onde esse mesmo João é arrebatado no livro de Apocalipse aos céus. E quando ele olha para Jesus lá nos céus, ele cai como morto aos pés de Jesus. A reverência, o poder, a grandeza. Então a vida com Deus é uma vida de temor, de reverência, de respeito, de obediência, baseada na pessoa de quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu acho que hoje falta muito temor de Deus nas pessoas. Escolhei a quem servir. Se for para servir ao Senhor, que seja com temor. Se for para não ter temor, é Baal, porque Baal não precisa de temor. Baal não é nada. Mas se for para servir a Deus, tem que ser com temor. Porque se servir ao Senhor sem temor, então você está perdido. O povo ouve mensagens após mensagens hoje em dia, mas eu acho que poucos se posicionam verdadeiramente a partir das mensagens. Eu estou sempre pregando. Antigamente eu escrevia as mensagens num caderno, escrevia à mão. Eu sempre gosto de escrever à mão as mensagens. Eu gostava muito de escrever à mão, mas eu percebi que já não havia mais lugar na minha casa para guardar os cadernos, igual o pastor Marcos lá. Já não havia mais lugar para guardar os cadernos em casa, de tantas mensagens que eu já tinha pregado. Então eu comecei a colocar no computador. Eu espero que tenha bastante espaço na memória do computador, que eu já tenho uma lista de anos, e cada ano que você entra é 60, 70 mensagens por ano talvez, pregadas. E aí eu fico imaginando, prego aquelas mensagens, prego. Às vezes nós vamos para retiro, prego mensagem de 1, 2, 3 horas, às vezes cada mensagem, prego. E eu fico pensando, meu Deus, será que nós conseguimos colocar apenas 10% do que ouvimos em prática? Eu acho que falta temor. Às vezes as pessoas ouvem as mensagens, saem dali, continuam a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu digo, meu Deus, mas esse cara não estava lá ouvindo quando eu estava pregando? Tem alguns lugares que os jovens estão ouvindo pregações e acabam a pregação, eles vão para os motéis. Eu fico pensando, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Outros casos, as pessoas estão ouvindo as mensagens, acaba de ouvir a mensagem, sai quebrando o pau no carro, com a esposa, com os filhos, com todo mundo, quebrando o pau, passa alguém na rua, alguém fecha ele, já chama para briga, puxa a arma do lado, se tiver arma, se não tiver, pega um tijolo para dar na cabeça da pessoa. Eu fico imaginando, meu Deus. Há tempos atrás,
quando eu estava no seminário ainda, um rapaz estava numa escola dominical, e ele sai da escola dominical, da igreja, e de repente no meio do caminho, uma pessoa bate no carro dele, e ele puxa a arma que está no carro e mata a pessoa. Eu fico pensando, meu Deus, onde é que nós estamos? Que circunstâncias são essas? Temor do Senhor. Se hoje servir ao Senhor, é para ser com temor. Escolha hoje o que querem para as vossas vidas, mas se for para escolher o Senhor, sirvam-no com temor. Não só com temor, o texto diz também, sirvam ao Senhor com integridade. Integridade. A palavra integridade no original é inteiro. Tem uma relação com o inteiro. É com o coração todo. Por isso amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com toda a tua vida. Não é amarás ao Senhor, mas eu amo ao Senhor, mas tem uns amores que competem com o Senhor na minha vida. Não, amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua vida, de todo o teu entendimento. Colocarás o teu coração diante de Deus, como se coloca um bezerro diante de um altar, e oferecerás ao Senhor, que consumirá o teu coração com fogo. Tu pertences totalmente a Deus, você não pertence nem a você mesmo, porque Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E se o Espírito Santo habita em você, você não tem direito nem sobre o teu próprio corpo. Ele pertence ao Senhor. Tua boca pertence ao Senhor, tua mente pertence ao Senhor, tuas mãos pertencem ao Senhor, teus pés pertencem ao Senhor, teu coração pertence ao Senhor, tuas pernas pertencem ao Senhor, e tu darás conta de cada uma dessas coisas, porque tudo isso é para o Senhor, para viver em santidade diante de Deus, para viver em entrega total diante do Senhor, para adorar ao Senhor. Batei palmas diante do Senhor, diz o salmista. Adore ao Senhor com danças, com louvores, com símbolos, com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro, com flautas. Adorem ao Senhor com as vossas vidas, adore ao Senhor com as vossas famílias, adore ao Senhor com as vossas posses, adore ao Senhor com tudo que vocês têm. Adorai ao Senhor. Servir ao Senhor com integridade, com tudo aquilo que você tem ou é. Servir ao Senhor. Não é metade, não é um quarto, não é 3/4. É com tudo que você é. Ou você é totalmente de Deus, ou você não é de Deus. No céu não haverá lugar para entrar só o meu coração. Dizer, Everson, é o seguinte, dá para entrar aqui no céu só o pescoço e o pé, o resto não vai para o inferno. Não dá. Ou você vai com tudo, ou você não vai com nada. Vamos adorar ao Senhor integralmente, não só com temor, não só com integridade. Josué diz, sirvam ao Senhor com fidelidade. 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 Ou seja, o que é fidelidade? Fidelidade é compromisso. Fidelidade é aliança. Nós temos uma aliança. Quando você casa, você tem uma aliança com a pessoa casada. E essa aliança não é só uma aliança que vai no seu dedo. Aliás, tem gente que nem usa essa aliança no dedo. Talvez tem países que não se usa aliança no dedo. Mas essa aliança não diz muita coisa. Porque essa aliança do dedo você tira a qualquer momento, coloca no bolso e ninguém nem sabe que você é casado, que não é. Mas quando você casa com alguém, você tem uma aliança na alma, no coração. Ser fiel é manter-se firme a esta aliança. E quando você vai viajar, mantém-se firme a esta aliança. E quando ninguém está vendo, mantenha-se firme a esta aliança. Então, com Deus, há uma aliança de fidelidade. E nós não podemos ser fiéis a Deus só aqui. Porque aqui é fácil ser fiel a Deus. Todo mundo está olhando para nós, todo mundo está nos abraçando, todo mundo está sorrindo para nós, todo mundo está nos beijando, e todos vocês são maravilhosos, uma bênção, com certeza.
Eu estou muito feliz com os irmãos que aqui estão. Eu não tenho queixa de nenhum dos irmãos que estão aqui. São todos uma bênção. Não tenho queixa, pelo contrário, tenho amor e carinho por cada um de vocês que estão aqui. Mas aqui é fácil ser fiel. E quando saímos, a fidelidade nos acompanha. E quando ficamos entre ser fiel a Deus ou tomar prejuízo, como é que a gente faz? E quando chegamos numa encruzilhada, onde estamos entre continuar fiéis a Deus ou ser zombados, continuar fiéis a Deus ou tomar o maior prejuízo financeiro da nossa vida, continuar fiéis a Deus ou ser apedrejado pelas pessoas, o que fazemos? Somos fiéis? Somos fiéis ao Senhor? Somos fiéis a Deus? Devemos ser decididos como Josué. A decisão é nossa. Esta mensagem desta noite não é uma mensagem para pisar em você, é uma mensagem para chamar você para uma decisão. E a decisão pode ser tomada agora. Decidir hoje, não é amanhã, não é tipo assim, eu vou chegar em casa, depois eu decido. Vou ver se amanhã eu decido. Amanhã é tarde demais. A decisão é agora. Você precisa fazer uma decisão, e eu também. Serviremos ao Senhor? Josué diz, diante de uma multidão, talvez 2 milhões de pessoas, ele diz assim: vocês escolhem a quem vocês vão servir, mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Ainda que 2 milhões de pessoas não sirvam ao Senhor, ainda que você seja a única família diante de milhares de famílias, você teria coragem de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Sabe por quê? Às vezes a gente vai com a maioria, porque é mais fácil, né? Todo mundo está fazendo. Todo mundo gosta disso? Eu também gosto então. Todo mundo usa isso? Eu também vou usar, porque todo mundo usa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Imagina todo Israel servindo a Baal, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Imagina todo Israel servindo aos deuses dos amorreus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que talvez falte para nós? Essa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você, homem da casa, você, a responsabilidade também está sobre você. Você tem que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas os filhos crescem e eles tomam o caminho que eles quiserem. Sim, enquanto eles são pequenos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto eles estão debaixo da minha asa, enquanto eles estão debaixo da minha autoridade alçada, enquanto eles não forem maiores de idade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando eles crescerem, eu espero que eles e a casa deles sirvam ao Senhor também, porque eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Não é isso, Carla? Sempre serviremos ao Senhor. E morreremos servindo ao Senhor, ou seremos arrebatados servindo ao Senhor, porque não há outra opção, não há outro Deus, não há outro Senhor nesta vida que nos ame tanto quanto o nosso Senhor. Não há outra vida tão maravilhosa quanto a vida de servir ao Senhor. Por isso eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar em pé para orarmos. Há uma decisão a ser tomada, e essa decisão é hoje. A todos nós, e quando você toma uma decisão diante de Deus, quando você toma uma decisão com o teu coração, aquilo é selado nos céus. Deus nos dá responsabilidades.
Nós temos a responsabilidade de escolha, mas preste atenção. Não é um e outro. É um ou outro. Muitos são seduzidos a dizer um e mais um. Mas Deus não faz essa conta. Por isso é preciso abandonar os deuses dos antepassados. Por isso é preciso rejeitar os deuses do presente. Porque a escolha é uma entrega absolutamente total. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui e te louvamos e te adoramos e te engrandecemos e te agradecemos. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. Que todos nós esta noite tomemos a decisão que Josué tomou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos. Não importa, Senhor, não importa o que possa acontecer, não importa quantos sirvam a Baal, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ajuda-nos a tomar essa decisão profundamente na nossa alma. Se há algum irmão aqui, Senhor, que está preso aos deuses dos antepassados, que o Senhor possa libertá-lo agora, e que ele possa se desvencilhar desses deuses malditos do passado, que ele possa se despir desta velha capa, Senhor, de odores fétidos, que ele possa se revestir do novo homem em Cristo Jesus. Se alguém aqui está, Senhor, sendo seduzido pelos deuses do presente, ensine-o a rejeitar esses deuses do presente, porque os deuses dos amorreus são apenas laços para destruir a nossa vida espiritual. Ajuda-nos a firmarmos em Ti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que este seja um grito da nossa alma, do nosso coração. Jovens, adultos, velhos, homens, mulheres, possam dizer esta noite: eu e minha casa serviremos somente ao Senhor, não aos deuses dos antepassados, não aos deuses do presente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.